Olá, quarto ano. Eu sou a professora Alzeneide e hoje nós iremos iniciar nossa aula falando sobre os décimos e os centésimos. Na aula passada que nós falamos sobre fração, eu disse que toda vez que nós tivermos um número escrito dessa forma, 1/10, por exemplo, eu digo que eu leio 1/10, porque foi o inteiro dividido em 10 partes e eu tomei para mim uma parte só dessas 10 partes desse inteiro que foi dividido em 10 partes. Então, isso aqui é igual a 0,1, ou seja, 1/10. E também falei que quando essa divisão, vou trocar o número aqui, 4/100, por exemplo, quando esse número ele for dividido por 100, eu digo que é 1/100, ou seja, aqui como que eu vou ler essa fração? 4/100 é um inteiro dividido em 100 partes iguais, da qual eu tomei 4 partes para mim. Então, como é que eu escrevo? 0,04. É comum encontrarmos no nosso dia a dia a presença dos décimos e dos centésimos. Quando nós vamos ao mercado, que nós vemos o preço de determinado alimento, de determinado objeto, quando nós medimos a altura de uma pessoa ou de um objeto, a distância de um lado da rua para o outro. Vamos ver outro exemplo de décimo e de centésimo. Se eu tiver, por exemplo, o número 12 dividido para 10, isso aqui vai ser igual a 1,2. Aqui no caso, 0,1, eu não tinha nenhum inteiro, tá? Que eu não fiquei com nenhum inteiro e fiquei apenas com 1/10. Então, eu leio 1/10. Aqui no caso, eu tenho 1 inteiro e 2 décimos. Essa divisão me resulta em 1 inteiro e 2 décimos. Se eu tiver 142 dividido para 100, essa divisão vai me resultar em 1,42, ou seja, 1 inteiro e 42 centésimos. Como que nós podemos ler esses números? Aqui eu tenho uma tabela, e nessa tabela eu tenho parte inteira. A parte inteira, ela fica organizada em unidades, dezenas, centenas e unidade de milhar, como nós já conhecemos. A vírgula sempre vem aqui após a unidade. Já esse outro lado é a parte decimal, que pode ser décimos ou pode ser os centésimos. Aqui eu tenho alguns números organizados e nós vamos colocar ele na tabela, nessa tabela aqui, organizando eles em parte decimal, centésimo, unidade, dezena, centena e unidade de milhar, quando for necessário. Esse primeiro, como eu já falei, é 0,1, tá? Esse zero, como ele está antes da vírgula, tá? Olha aqui, antes da vírgula fica o quê? A unidade. Então, esse zero, ele indica que não tem parte inteira nesse número. E esse 1 é 1/10, tá? Sempre que tiver uma casa depois da vírgula, significa que é 1/10. Esse zero, ele vai ficar aqui na casa das unidades, vem seguido da vírgula, e esse 1 fica aqui no décimo. 0,04, mais uma vez, se eu tenho zero antes da vírgula, significa que não tem inteiros nesse número, apenas as partes decimal. Aqui no caso, o zero fica novamente aqui.
na casa das unidades. E aí, na casa dos décimos, eu também não tenho décimo, por isso vem o número 0. E logo após vem o número 4, indicando que esse número é 4 centésimo, ou seja, foi uma divisão feita por 100. 1,2. O 1 está antes da vírgula, e isso indica que eu tenho uma parte inteira. Então, esse 1, ele vai ficar aqui na casa das unidades, tá? Seguido pela vírgula, e logo após vem o número 2. Na casa dos décimos, ou seja, 1 inteiro e 2 décimos. 1,42, também a mesma coisa. É 1 inteiro, 4 décimos e 2 centésimos. 35,1. Aqui eu já tenho duas casas antes da vírgula, ou seja, é a casa das unidades e também a casa das dezenas. Então, aqui eu tenho 3 na casa das dezenas e 5 na casa das unidades. 3 dezenas são 30, 5 unidades, 5, 30 mais 5, 35. Então, são 35 inteiros e 1 décimo. 129,6. 3 casas antes da vírgula. Então, vou ter centena, dezena e unidade. E eu começo colocando aqui pela unidade o 9, vírgula, o 2 na casa das dezenas e o 1 na casa das centenas. E o 6, ele tá aqui na casa dos décimos. Número bem maior, 8.752 inteiros e 5 centésimos. E aí, eu venho organizando assim. Coloco o número 2, que aqui tá na casa das unidades, dezena, centena e unidade de milhar. E aqui é o décimo e o centésimo na parte decimal. Então, basta eu organizar cada um em seu lugar. 2, o 5, o 7, o numeral 8, e na parte dos décimos e centésimo, eu não tenho nenhum décimo, porque eu tenho 0 aqui na casa do décimo, e o centésimo é 5. E aí, fica organizado dessa forma.